Olá pessoal, meu nome é Leandro Lopes, professor de Teologia. Nós estamos estudando aqui, nesse período, Teologia Sistemática. Hoje, na nossa unidade 4 da nossa disciplina, nós vamos continuar falando um pouquinho aqui mais sobre pneumatologia, que é o termo técnico dado ali à doutrina do Espírito Santo. Então veja, pessoal, que hoje nós vamos aqui estudar o Espírito Santo e a nova aliança. Nós vimos na aula passada que o Espírito Santo de Deus ele tem um papel importantíssimo na obra da salvação. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus ele é o penhor da nossa salvação, é aquele que vai testemunhar sobre Jesus, os seus feitos, vai estar ali testemunhando tudo aquilo que Jesus fez ali no seu ministério terreno. E também tem um papel importante de estar guiando a sua igreja sempre à verdade. Mas hoje nós vamos estar vendo aqui um pouquinho o Espírito Santo e a nova aliança, onde nós vamos ver, por exemplo, o apóstolo Paulo aqui, que foi uma pessoa importantíssima, dentro da cristandade, dentro do cristianismo, muitos até entendem que ele foi ali o maior teólogo ali do Novo Testamento, Então veja, para o apóstolo Paulo, o atual ministério do Espírito representa uma diferença característica entre a era da antiga aliança e a nova aliança. Então Paulo ele vai fazer essa diferença, ele vai mostrar essa diferença do Espírito Santo na antiga aliança, ou seja, no Antigo Testamento, e o Espírito Santo na nova aliança ou no Novo Testamento. Ele vai fazer essa diferenciação, essa distinção. A antiga aliança, ela caracterizava-se pela revelação da vontade de Deus, resumida na lei mosaica. Então, enquanto no Antigo Testamento, a antiga aliança, ela era caracterizada pela revelação da vontade de Deus reunida na lei mosaica. Por quê? Porque a lei mosaica será ali a revelação de Deus que iria ali o quê? Guiar o povo naquele período. A lei mosaica ela vai servir também para poder estar ali estabelecendo ali aquilo que o povo de Israel devia fazer e aquilo que eles não deveriam fazer. Basicamente isso. Então essa era o papel da antiga aliança ali. Então veja, uma revelação que com frequência as pessoas falhavam em observar. Então, por exemplo, Paulo considera a revelação da lei como santa, justa e boa. Quando ele vai estar debatendo isso lá no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 12, quando ele está naquele embate ali com os seus conterrâneos, como diz lá no Nordeste, com seus conterrâneos ali judeus, e Paulo foi uma pessoa que vai bater muita cabeça ali, pessoal, porque imagina a situação onde os judeus entendiam que para obter a salvação era por meio ali de observar ali a lei. Então eles entendiam que pelo fato de observar a lei, eles estavam ganhando méritos diante de Deus, eles estavam sendo justos perante Deus. Então eles entendiam que por observar a lei, eles estavam sendo salvos. Por isso que quando nós lemos Efésios capítulo 2 ali, Paulo ele vai dizer que a salvação não é por meio das obras, mas é por intermédio de Jesus Cristo, e pela a fé nele. Então Paulo ali ele vai quebrar todo esse conceito de que a salvação era obtida por meio das obras. Porque os judeus entendiam, acreditavam piamente nisso. Tanto é que muitos judeus que acabaram aceitando Jesus como Salvador, mesmo assim, eles ainda tinham algum pensamento ainda em relação a esse conceito. Eles entendiam que Jesus ali, passaram a acreditar que Jesus é Salvador, mas ainda esse judaísmo, ainda essa crença ainda de muitas coisas no Antigo Testamento ainda estava dentro deles. Tanto é que quando a Bíblia fala que eles diziam que para ser salvo,
ainda assim tinha que observar ali algumas coisas da antiga aliança. Enquanto Paulo está tentando fazer com que eles entendam ali que agora Cristo estabeleceu uma nova aliança, muitos ali ainda estavam presos na antiga aliança. É claro, pessoal, que o Antigo Testamento ele é importante para nós entendermos muita coisa do Novo. Para nós entendermos do Novo, nós temos que entender o Antigo. Porque é muito comum hoje em dia, muitas pessoas, em seus questionamentos, e a gente sabe que o questionamento, né, faz parte do ser humano, questionar as dúvidas, os questionamentos, mas muitos acabam ali achando que tudo no Antigo Testamento está obsoleto, que não vale mais, e depende, né? Depende. Nós temos que fazer uma análise ali do Antigo Testamento e entender o que vale ou não para hoje, né? Por exemplo, nós hoje não precisamos mais sacrificar animais, né? Para termos assim esse acesso a Deus. Porque como é que o crente do Antigo Testamento tinha acesso a Deus? Através dos sacrifícios. E ainda tendo o sacerdote como mediador, né? Agora não, a Bíblia diz no Novo Testamento, Paulo vai dizer que agora a igreja tem acesso direto a Deus. Nós não precisamos de um mediador. É claro que Jesus ele é tido como mediador entre Deus e o homem. Ele é o mediador, é aquele que está intercedendo por nós. Porém, nós podemos ter esse acesso direto a Deus através da nossa comunicação com Deus, através da nossa oração, do nosso diálogo com Deus, né? Então veja, existe uma continuidade e uma descontinuidade. Então veja que dentro dessa descontinuidade, nós não precisamos, a igreja, com nova aliança em Cristo Jesus, estabelecendo uma nova aliança, nós não precisamos mais, o cristão, oferecer ou sacrificar animais. Esse é um exemplo de uma descontinuidade. Agora, a Bíblia fala lá, inclusive está nos 10 mandamentos, né? Isso lá no Antigo Testamento, que deve-se honrar pai e mãe. E é algo interessante que Paulo vai dizer algo parecido, provavelmente fazendo alusão a esse mandamento lá dos 10, que olha, ser justo com os pais, né? Seja obediente aos pais, porque isso é justo no Senhor, né? Então veja que é um mandamento lá do Antigo Testamento, mas que isso é válido até hoje. Não significa que hoje eu e você não devemos mais honrar os nossos pais. Ao contrário, devemos honrá-los como nossos progenitores. Então, estou dando esses exemplos porque é muito comum esses debates em redes sociais, enfim, em outros lugares, né? Ah, mas isso não vale porque é lá do Antigo Testamento. Então, pera lá, a gente tem que analisar, a gente tem que ler, estudar ali o Antigo Testamento, e nós entendemos o que, digamos, é válido para hoje e aquilo que se tornou obsoleto, né? Então isso é importante a gente entender. Então Paulo ele queria que o povo entendesse ali, que os judeus entendessem que a lei ela teve um papel importante. Interessante que Paulo ele pega, pessoal, a figura, Paulo por ter esse conhecimento da cultura grega, da cultura romana, já que ele era romano também, né? Mas Paulo é interessante que ele vai pegar uma palavra, aio, em algumas Bíblias vai estar essa palavra aio, que dela, essa palavra grega, que dessa palavra aio é que vai vir a palavra que nós conhecemos hoje como pedagogo. E o pedagogo, pessoal, dentro da sociedade romana, da cultura romana, o pedagogo ele era um escravo que tinha a incumbência, a função de estar ali cuidando do filho do seu senhor, de criança até a sua maioridade, cuidando dele, ensinando as coisas da vida, né? Daí, esse era o pedagogo, que era um escravo. Então, o que Paulo quer dizer ali? Que a lei, ela serviu de pedagogo, né? Ela serviu para poder estar guiando o povo até a sua maioridade. Quando chega a sua maioridade, ali já é Cristo. Por isso que a Bíblia diz o quê? Que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo, né? Então, a lei ela teve um papel importante para poder, por exemplo, mostrar que nós somos pecadores. Tanto é que Paulo vai dizer isso, né? Paulo vai dizer, olha, a lei ela veio para fazer com que eu seja ciente de que eu sou pecador. Então ela teve um papel importante. Só que ninguém poderia, pessoal, viver ali pela lei. Por isso que muitos acabavam fracassando. Houve um fracasso
na observância da lei. Porque a Bíblia vai dizer que se a pessoa fosse observar uma das leis, ela tinha que observar ou viver por todas elas. 613 leis, imagina. Não tinha como. Por isso que Cristo veio o quê? Justamente para que, a Bíblia diz, para que todos saiam debaixo da chamada maldição da lei, né? Para que agora sim venham ter liberdade em Cristo Jesus. Viver não debaixo da lei, mas agora viver sobre uma outra perspectiva, que é Cristo Jesus. Né? Então Paulo teve muita essa dificuldade de fazer com que o povo judeu entendesse isso. O povo judeu estava arraigado ainda, muitos deles, no Antigo Testamento, nas leis do Antigo Testamento ainda. Né? Então Paulo ele tentou ali fazer com que eles entendessem, olha, agora Cristo veio para estabelecer agora uma nova perspectiva de vida. Então veja só, Paulo considera que a nova aliança pela qual os profetas do Antigo Testamento aguardavam foi iniciada por Cristo Jesus e levada por ele. Né? Então olha só, adiante do Espírito, por isso ele conclui que a antiga aliança e as estipulações associadas, né, à lei mosaica, foram substituídas pelo ministério de Cristo e do Espírito. Todavia isso não quer dizer que os mandamentos ou estipulações não estão mais associadas à nova aliança. Ele não está querendo dizer isso. Ao contrário, as epístolas de Paulo são cheias de ordens e exortações. Quando a gente pega ali, pessoal, as epístolas de Paulo, a gente vai perceber que ali está cheio de ordens e de exortações. Exortação é uma palavra, pessoal, que dentro da Bíblia, ela vai, dependendo do contexto, ela vai significar incentivo ou repreensão. Tá? Então a gente vai ver isso. A gente vai ver, por exemplo, Paulo repreendendo ali a igreja de Corinto, especialmente ali na segunda carta de Coríntios. A gente vai ver que a linguagem de Paulo muda ali. Quando a gente pega a carta de 1 Coríntios e a segunda, a gente vai ver uma diferença na linguagem de Paulo. Na segunda, a gente vai ver Paulo uma linguagem mais pesada, mais forte ali. Né? Então a gente vai ver Paulo o quê? Exortando, repreendendo ali com autoridade por Deus dada a ele para repreender a igreja de Corinto que estava ali cometendo algumas práticas que não estavam corretas. Né? Então veja, a diferença relevante é que no tempo da nova aliança, a capacidade de viver à luz dessa revelação da vontade de Deus se torna possível por meio do ministério do Espírito. Paulo associa o Espírito Santo com toda a experiência da salvação, tornando possível não só a pessoa ter comunhão com Deus, mas também viver de acordo com a vontade dele, conforme anunciada no Novo Testamento. Isso não quer dizer que a visão de Paulo em relação à fraqueza humana mudou. Com exceção do Espírito, as pessoas ainda são importantes. Né? O Espírito, as pessoas ainda são impotentes quando se defrontam com a realização da vontade de Deus. Então as pessoas elas ainda são impotentes, não importantes, elas são impotentes. Né? Porque na verdade, pessoal, a nossa caminhada cristã, eu sei que essa palavra ela é forte, né, mas a verdade é que muitos de nós, nessa caminhada cristã, nós vamos fracassar, no sentido de desobediência. Nós vamos, infelizmente, continuar desobedecendo a Deus. Melhor que a gente não desobedeça, mas infelizmente nós vamos desobedecer a Deus. Por isso que Paulo aqui ele mostra isso, né, que com exceção do Espírito Santo, a gente ainda continua impotente. A gente continua o quê? Dentro dessa impotência, precisando o quê? Dessa regeneração, que nós vimos lá na aula passada, na unidade 3, que é uma obra exclusiva do Espírito Santo, essa regeneração diária em nossas vidas, e que será até quando Jesus voltar. Né? A natureza humana não mudou com o fim de uma era e a chegada de outra. A obra de Cristo é o vasto e amplo envolvimento do Espírito Santo. Na experiência da salvação, são singulares a nova aliança. Por que, pessoal, dentro disso? Porque a natureza humana não mudou com o fim de uma era para outra. Porque dentro disso, pessoal, envolve o quê?
a renúncia. A vida cristã ela é uma renúncia, né? Ela é uma renúncia, e a renúncia ela é difícil porque é eu e você renunciar a algo. É renunciar aos nossos desejos, nossas vontades, nossos planos, para algo que a gente acaba entendendo que é melhor. Deus sabendo de todas as coisas, nós teremos que renunciar a muitas coisas para um plano maior de Deus sobre nossas vidas, né? Por isso que quando Jesus fala, aquele que quiser seguir-me, que renuncie-se a si mesmo e tome a sua cruz, Jesus está dizendo ali, Jesus não está obrigando ninguém a seguir ele. Essa é a grande verdade. É isso que o texto bíblico quer dizer. Jesus não está obrigando ninguém a seguir ele, mas ele, ao mesmo tempo que ele fala, ó, aquele que quiser seguir-me, o que ele fala? Renuncie-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então Jesus não está... É interessante porque Jesus não está obrigando, mas ao mesmo tempo que ele não está obrigando, ele está falando, mas aquele que quiser seguir-me, saiba que tem que renunciar. E saiba que você terá que levar a sua cruz todo dia, né? Então, olha só, Paulo considera o Espírito Santo o agente que capacita a salvação, o membro do Deus Trino que está presente pessoalmente nos cristãos desde o início até o término do processo de salvação. O Espírito Santo de Deus, pessoal, será esse agente capacitador do início até o fim da nossa caminhada cristã. E isso é algo para nos alegrarmos. Ou seja, isso mostra que o Espírito Santo de Deus estará conosco todos os dias, como Jesus prometeu. Porque Jesus vai falar, olha, ele estará, o Consolador estará com vocês até a consumação dos dias. Então olha só que interessante. Essa presença do Espírito na experiência individual é a característica do ministério da nova aliança, né? Então essa presença do Espírito na experiência individual é a característica do ministério da nova aliança. Interessante que quando a gente pega esse termo individual, quando a gente pega, por exemplo, o que é o avivamento, porque o avivamento, infelizmente, o avivamento tem assim um conceito de uma igreja avivada, de avivamento, é uma igreja com barulho, uma igreja com uma pregação fervorosa, né, gritaria e tudo mais. E na verdade, pessoal, o avivamento não é isso. O avivamento da Bíblia, bíblico, não é isso. O avivamento na Bíblia, como a gente pega, por exemplo, Atos capítulo 2, o avivamento ele envolve a volta a Deus, envolve oração, envolve arrependimento. Isso é avivamento dentro da Bíblia. Quando a gente pega, por exemplo, o avivamento, o termo avivamento significa uma renovação de aliança. Quando a gente pega esse avivamento no Antigo Testamento, pegando esse conceito de renovação de aliança, a renovação de aliança do Antigo Testamento, ele era coletivo. Por isso que a gente vai ver ali Moisés, a gente vai ver Josué, a gente vai ver a figura de Esdras reunindo o povo, convocando o povo ali para o arrependimento. A Bíblia diz lá no livro de Esdras que o povo vai ficar a manhã inteira ali confessando ali os seus pecados como sinal de arrependimento. Ali é um avivamento, né? A gente vai ver Moisés convocando o povo ali para algo, né, para santificar ali a vida, inclusive até as vestes, né, lavar as próprias vestes, porque no outro dia Deus ia fazer coisas maravilhosas ali. Isso estava o quê? Isso era o quê? Um avivamento. Era uma renovação de aliança. Então, a renovação de aliança no Antigo Testamento é algo coletivo. Já a renovação de aliança no Novo Testamento já é algo individual. Então, quando a gente pega aqui essa perspectiva da presença do Espírito Santo de Deus como uma experiência individual, isso leva a esse conceito também de avivamento, né? Que era essa renovação de aliança. Paulo, em relação à fé e o ministério do Espírito, embora Paulo creia firmemente na necessidade de proclamar o Evangelho para todas as pessoas, ele reconhece que a resposta de fé a essa mensagem só é possível por causa do ministério do Espírito. Por quê? Porque é o Espírito que convence. É o Espírito que vai convencer a pessoa dos seus pecados. Por isso que a Bíblia diz o quê? Que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Então, quando eu estou pregando, quando eu estou orando por alguém, quando eu estou ali em missão, quando eu estou falando, aconselhando alguém, enfim, quando eu estou falando de Deus, ou qualquer coisa de Deus para alguém, não é eu que vou estar convencendo, mas é o Espírito Santo de Deus que vai estar convencendo aquela pessoa através daquilo que eu estou falando. Isso é importante porque isso mostra, pessoal, que nós não temos poder de nada. Nós somos totalmente dependentes de Deus e do Espírito. Nós somos apenas canais. Nós somos apenas instrumentos de Deus para fazer sua obra. É claro que nós temos sim autoridade e poder, porque Jesus falou que ele daria autoridade e poder para o crente estar expulsando demônios, para estar curando enfermos. Então nós temos sim poder, mas em Deus, para estarmos fazendo a sua obra. Agora, poder mesmo para estar convencendo a pessoa, como que essas pessoas por aí fora, os coaches da vida, né, com técnicas de persuasão e tudo mais, nada contra coach, eu acho que o coach tem algumas coisas que a gente pode ali dar importância, né, tem coisas relevantes, né, mas dentro dessa perspectiva aqui que nós estamos estudando, pessoal, quem de fato vai persuadir, quem vai convencer, não sou eu, é o Espírito Santo, né, é isso que Paulo quer dizer. Então veja, dentro do dicionário, pessoal, define a palavra garantia, porque o Espírito Santo de Deus ele vai estar também dentro de uma garantia. O Espírito Santo como uma garantia. Porque a Bíblia diz que ele é o penhor da nossa salvação, ele é a garantia da nossa salvação, né? Então veja, dentro do dicionário, define essa expressão Espírito como garantia, ou essa palavra garantia, o dicionário define a palavra garantia como ato ou palavra com que se assegura o cumprimento de uma obrigação. Vou repetir. Dentro do dicionário, essa palavra garantia, ela é definida como ato ou palavra com que se assegura o cumprimento de uma obrigação, ou compromisso, ou promessa. Olha só. Então, na salvação, a presença do Espírito garante o cumprimento do processo. O apelo de Paulo, pessoal, no livro de Gálatas 5,16, é que vivam pelo Espírito. Ele expressa o ponto de vista dele em relação à necessidade de resposta pessoal. Então veja, o que Paulo quer dizer aqui, pessoal? É que vivam pelo Espírito, mas ele fala que é importante essa resposta pessoal da pessoa. Então, o que é a salvação? A salvação é uma dádiva, é um presente que Deus dá ao ser humano, mas que é necessário essa resposta. É necessário eu dar essa resposta para Deus, né? Desse presente que Deus dá, e não rejeitar, né? Então Paulo enfatiza aqui, ele frisa que sempre é importante essa resposta do ser humano para com Deus, e não deixar Deus no vácuo, mas sim dar uma resposta para ele sempre, né? Então nessa aula de hoje, pessoal, nós vimos aqui alguns aspectos, mais uma vez aqui do Espírito, né? E aguardo vocês até na próxima aula.